Isso é, Darlene observou as faixas de luz que estavam perseguindo alguém vigorosamente, e sentiu-se ficar tensa. Na frente dela estavam magos da seita de matar o espírito primordial. Eles usavam vestes vermelhas cor de sangue estampadas com uma cruz de prata invertida nas costas. Uma caveira branca estava no centro da cruz, os olhos cheios de uma escuridão abissal. Parecia estar sorrindo para ela. Este era o traje padrão dos discípulos da seita de matar o espírito primordial. Ela podia sentir os traços da conversão elemental de todos esses magos. Eles são pelo menos magos semi-convertidos. E esse líder, ele é. Praticamente no exato momento em que ela voltou sua atenção para ele, o líder de repente se virou para encará-la, a luz prateada aterrorizante de seus olhos paralisando-a, arranque dos magos. Alguém que materializou sua força espiritual. Quando Darlene sentiu os joelhos enfraquecerem e estava prestes a cair, seus ombros se moveram de repente e seu corpo foi apoiado por uma força poderosa. Imediatamente depois, as palavras gentis de Leilin entraram em seus ouvidos. Não se preocupe, está tudo bem. Sua voz parecia infecciosa e ela conseguiu se recuperar de seu medo incapacitante. Obrigado. Darlene olhou para Leilin e se sentiu imediatamente à vontade. Do ponto de vista dela, com alguém tão poderoso quanto Leilin, cuja força não poderia ser compreendida ao seu lado, ela poderia escapar com sucesso, mesmo da seita de matar o espírito primordial. Mente calma, ela agora era capaz de se concentrar em outras coisas. Esses discípulos da seita perseguiam um jovem de olhos azuis e cabelos castanhos. As partículas elementares que o cercavam estavam próximas e o ajudaram a se mover mais rápido e resistir aos ataques. Pico de classificação 1, com conversão elementar de pelo menos 75%. Quem é ele? Por que ele está sendo perseguido pela seita primordial Spirit Slaying? Os olhos de Darlene brilharam com perplexidade. Você não pode escapar, gritou o mago em voz baixa, e partículas espirituais de prata convergiram para formar um chicote incrivelmente fino de prata, com dezenas de metros de comprimento. Com um movimento elegante de seu pulso, o longo chicote de prata estalou em linha reta, empurrando para a parte de trás do mago em fuga. Pendente de estrela caída com o grito do mago, uma camada de luz vermelho escura formou uma leve armadura em volta do corpo dele. Paulada um baque surdo foi ouvido de suas costas, e a armadura vermelha escura quebrou. O jovem Imagus ficou vermelho. Por causa disso, o chicote de prata interrompeu seus movimentos. Permitiu que o jovem mago se dirigisse para a entrada da cidade de Eboli, o mesmo lugar para onde Leilin e Darlene se dirigiam. Não espere que um mero artefato mágico de classe média seja capaz de salvá-lo. Vendo seu oponente escapar do golpe que deveria ter cuidado dele em um único tiro, a expressão do segundo Magus ficou mais escura. Esqueletos fantasmas se retorceram quando trouxeram escuridão e desespero para os arredores. Darlene podia ver praticamente todos os poros no rosto do Magus, assim como os loucos discípulos cujos olhos estavam brilhando com sede de sangue. Ela não podia deixar de puxar a manga de Leilin. Mister. Meu senhor. Vamos ir. Por que deveríamos? Leilin riu com indiferença. Ele havia apenas convocado o homem com sua alma e linhagem, e não o salvou pessoalmente. Isso foi para avaliar sua força e sorte. Vendo essa cena, ele concluiu que a força do garotinho era aceitável e que ele tinha boa sorte, algo que o levou a concordar com a cabeça. O jovem mago que estava fugindo era naturalmente o descendente da família Farlier que Leilin sentira. Ele provavelmente era parente de um irmão ou irmã de Leilin, e ele podia ver semelhanças com o pai e até mesmo com as características do jovem. Damien já se encontrou com eles. Ele também passou o meu pingente Falenstar. Leilin tocou o queixo dele. O artefato mágico que emitiu a armadura vermelha escura era o intrincado pingente de cruz no pescoço do jovem. Ele ainda tinha algumas pedras quebradas nele.
Este era o artefato mágico de nível médio que Leilin havia criado na costa sul, o pingente da estrela caída. Artefatos mágicos de nível médio tiveram pouco efeito além da classificação 1, e foi por isso que ele os entregou a Damien, na esperança de entregá-los aos excelentes descendentes da família Farlier. Parecia que Damien havia completado bem sua tarefa. Senhor Leilin, ele é a pessoa que você está esperando. Darley apontou para o mago em fuga, algo de repente atingindo. Ele é um membro da sua família, então você está especialmente aqui para salvá-lo. Algo assim. As sobrancelhas de Leilin se levantaram, e ele então olhou para o céu. O ruminante sorria nos lábios dele. Hoje é muito animado. Você não pode escapar. Quando nós da seita primordial Spirit Slaying queremos matar alguém, nós nunca falhamos. As imagens esqueléticas distorcidas dispararam com o que soou como uma profecia do rank 2 magos, transformando-se em alguns colares de osso que instantaneamente trancaram ao redor dos tornozelos do jovem Magus Tude. O Magus perdeu o equilíbrio e caiu, parecendo muito lamentável quando bandagens carregadas de sangue foram reveladas em seu peito. Evidentemente, esta foi uma ferida de seu tempo sendo perseguido. Você não estava correndo? Vá em frente, corra mais um pouco. O Magus de nível 2 armou sua expressão ao se aproximar do mago em fuga, observando de cima. Eu disse que nunca houve um Magus que escapou da nossa lista de mortes. Considere-se com sorte, nosso mestre da seita irá encontrá-lo pessoalmente e extrair sua alma, fervendo-a no fogo por 100 anos. Apenas, me mate. O Magus que havia caído virou-se com dificuldade, cuspindo as palavras sem esperança em seus olhos. A longa caçada, além de não ser capaz de se juntar a nenhuma grande organização, já o deixara exausto até os ossos. Desculpe, vovô Damien. Eu não pude ajudá-lo em sua vingança. Tranca-lo corretamente. Tenha cuidado. O rank 2 magos instruiu os discípulos atrás dele. Ele então digitalizou Leilin e Darley, que estavam na entrada da cidade de Eboli. A aura que Darley emanava mostrava que ela era uma novata que havia avançado recentemente. Com Leilin escondendo suas habilidades muito bem, ele foi tratado como um pequeno frito. Mate todos eles e extraia as almas dos moradores da cidade. Nós finalmente conseguimos sair. Então será bom trazer algo de volta. O líder comandou, e os discípulos da seita responderam em voz alta. O carmesim apareceu em seus olhos quando se aproximaram dos dois com más intenções, como se bestas tivessem encontrado sua presa. Senhor Leilin. Você é muito poderoso e pode derrotá-los rapidamente. Certo. Darley deu vários passos para trás. Todos esses discípulos eram semi-convertidos e podiam suprimi-la facilmente. Não há pressa. Ainda há alguém para chegar. Leilin respondeu sem entusiasmo. Há mais alguém para chegar? O que isso significa? Seu rostinho se tornou mortalmente pálido. Que este mago fêmea tem uma boa carne. Que terno. Um discípulo puxou o seu nariz, exibindo um sorriso maligno. Você pode fazer o que quiser com o corpo, mas precisa extrair sua alma completa. A alma de um magus oficial não é tão ruim, e você pode até trocá-lo por pontos. Um velho secado enquanto ria. Lágrimas apareceram no canto dos olhos dela. Ela era uma magus de luz tradicional, e no Force Azonsgard o maior perigo que ela já havia encontrado eram alguns acidentes enquanto participava de alguns experimentos ao ar livre. No entanto, havia mentores ao redor e ela sempre sobreviveu, chocada, mas segura. Ela nunca havia encontrado uma situação como a que estava acontecendo agora. Não venha, gritou Darley, como os últimos gritos de um cordeiro fraco. Isso apenas estimulou o apetite dos lobos vorazes na frente dela. Descanse em paz. Assim que os discípulos estavam prestes a dar o seu passo e Darley estava desesperada, o ar pareceu congelar. Sons penetrantes ecoaram nas explosões na cidade de Teujose, e uma rajada aterrorizante separou as próprias nuvens. Uma luz branca no horizonte ficou cada vez mais deslumbrante,
finalmente formando um mundo fraco de luz sagrada. A pressão aterrorizante sem precedentes fez com que Darlene se manquessasse e caísse, sentindo-se sufocada. Os discípulos que a rodeavam desabaram e a expressão do segundo magus mudou. Observando o mundo branco de luz, ele se tornou sombrio, domínio da luz sagrada. Um rank 3 magos. Um magus apareceu do nada no domínio nebuloso, a luz sagrada formando uma cena ilusória atrás dele. Lora Auric da cidade de Teljose. Você está aqui para quebrar o equilíbrio na costa sul? O mago gritou, embora todos pudessem ouvir que ele estava apenas colocando uma frente corajosa. Este foi um rank 3 magus, uma existência de pico na costa sul. A força de Auric era bem conhecida até mesmo entre os 3 magos, e ele era responsável pela cidade de Teljose, que era uma grande base dos magos da luz. Ele estava no extrato superior de luz mage. Alguém assim poderia matar um simples magus como ele facilmente, especialmente com quão tensa era a relação entre suas facções opostas. Auric respondeu friamente à questão do posto de magus com uma palavra. Scranho. O rank 2 magus ficou vermelho e finalmente rangeu os dentes. Eu estou. Nós vamos sair. Você pode ir, mas terá que deixá-lo para trás. Auric apontou para o magus no chão.